A questão do e-commerce ela é interessante demais porque, de certa forma, ela incentiva que haja a criação de determinados centros de distribuição em estados A, B e C. E como você compra à distância, aquela tributação ela acaba ficando mais concentrada. Quando você tinha vendas até 2015, a emenda constitucional 87, se não me engano, é de 2015. Quando você tinha operações interestaduais dirigidas ao consumidor final, você tinha uma tributação exclusiva no destino. E a partir de determinado momento, a partir da emenda constitucional 87, houve uma regulamentação por convênio, eu não lembro o número do convênio. Finalmente ele não lembra alguma coisa. E passou então a haver uma divisão do ICMS entre origem e destino quando a venda vai para o consumidor final não contribuinte, né? Sempre houve a divisão quando a venda era para um contribuinte. Sempre houve. Sim. Ainda que esse contribuinte fosse consumidor final, havia essa diferença. Era um dos casos em que se aplicava o tal DIFAL, que era o diferencial de alíquota, né? Então, a partir da emenda constitucional 87 de 2015 e do regulamento que houve no convênio, você passou a ter essa divisão. Só que aí veio um probleminha. Pra variar. Foi ajuizada uma ADI. E mais uma vez eu vou ficar devendo o número dessa, mas depois eu mando isso tudo. Em que foi declarado inconstitucional o convênio porque não havia lei complementar prévia. Em 2021, o Supremo fala o seguinte, olha, esse convênio aqui, ele não podia tratar exaustivamente do tema, tinha que ter lei complementar, porque ele está estabelecendo que se tem tributação também no destino, se há uma tributação dividida entre origem e destino, há uma nova sujeição passiva, e isso é matéria de lei complementar. Só que o Supremo, para variar, livrou a barra dos estados e falou o seguinte, vou lhe dar uma chance. Eu vou declarar inconstitucional, mas só vai ser inconstitucional a partir de 1º de janeiro de 2022. Você vai ter que, então, vir com uma lei complementar até 31 de dezembro de 21. É mole, tá tranquilo, tá tranquilo. E depois disso, só se não vier a lei complementar, você não vai poder fazer essa cobrança do DIFAL. Exato. No dia seguinte, tá melhor tomar um prejuízo. Pois é. Só que o que aconteceu? Aí é Brasilzão na veia. A lei complementar que regulamentou esse tema foi a Lei Complementar 190 de 2022, e esse é o problema. O projeto foi aprovado em dezembro de 21, encaminhado a tempo e modo para Sua Excelência o Presidente da República, mas só foi sancionado em 5 de janeiro de 2022. Juro por Deus. Então, qual é a diferença? Qual é a dificuldade que tem aí, bicho? Lembra do que o Supremo falou? Precisa de lei complementar porque você está criando uma nova sujeição ativa. Bicho, o princípio da anterioridade. Não. Ano que vem. 1 ano. Mano, os dois, na verdade. Você tá certo também, tá? 1 ano. Então só passou a valer em 2023. Essa é a dificuldade. Os estados passaram a aplicar imediatamente. Alguns observaram a anterioridade nonagesimal, outros nem isso. E aí foram ajuizadas 3 ADIs. 7066, 7070, 7078. Relator das 3, ministro Alexandre de Moraes. Essa está pendente de julgamento final, mas se forem respeitados, se forem mantidos os votos que já foram dados na sessão virtual, será declarado que a Lei Complementar 190 só pode produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 23. Só que aí tem o seguinte, aí a gente entra numa discussão que é pesadíssima. Anterioridade é regra ou é princípio? E aí eu vou... Bingo.
Mas vamos lembrar que no Brasil a gente não lembra senão do amanhã. A gente não enxerga a tão longo prazo. O que vieram os estados e falaram? O princípio da... Primeiro, a anterioridade é um princípio. E ela tende a não surpresa. Foi surpresa para alguém criar a Lei Complementar 190? Sendo honestíssimo, não foi surpresa para ninguém. Inclusive o projeto foi aprovado em 2021. Não é surpresa para ninguém. Só que quantos milhões de vezes houve surpresas de leis serem aprovadas, sancionadas, dia 31 de dezembro e aplicadas a partir de 1º de janeiro, e o poder público lavar as mãos dizendo o seguinte, não, eu respeitei aí a regra da anterioridade. Não surpresa, é só um valor que ilustra a anterioridade. É só um valor. Um desse, a ressaca do ano novo. Pois é. Coisa linda. Então, existe essa dificuldade perante o Supremo. O Supremo está para analisar o tema. Aparentemente vai ser compreendido. Aparentemente, porque até acabar todo mundo pode mudar de ideia, não esqueçam disso. Aparentemente o Supremo vai entender que deve sim ser observada a anterioridade, ainda que ele não se manifeste explicitamente se a anterioridade é um princípio ou uma regra. E aqui só rapidamente. O princípio, ele admite a ponderação. De acordo com a maioria dos atuais doutrinadores sobre o tema, a regra não admite ponderação. Ela se aplica na lógica do tudo ou nada. Há diversos doutrinadores que já defendem que mesmo regras podem ser ponderadas e não se aplicar numa lógica de mera subsunção. Mas, enfim, colocando de lado essa galera mais moderna, se for entendido que é uma regra, não admite ponderação, amigo. Veio dia 5. Veio dia 5, só vale ano que vem.